Shalom, shalom, amados queridos da Igreja Nova Vida Firmada em Cristo, internautas da região, do estado, de outros países onde essa palavra vai chegar. Nós vamos começar uma campanha poderosa que está no livro de Daniel 10:10, amém? Gostaria que você que vai acompanhar, aonde vai chegar essa ministração, provavelmente uma reflexão 10 a 12, no máximo 15 minutos, amém? Gostaria que você curtisse, deixasse seu like lá, no YouTube, no Instagram, no Face. E também, se você quer pedir algum tipo de oração para essa campanha poderosa, você pode pedir. Amém? Glória a Deus. Vamos lá para a palavra? O livro de Daniel, capítulo 10, versículo 10, ele vai dizer para mim e para você: eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que vou dizer. Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que sou enviado. E falando ele comigo essas palavras, eu estava tremendo. Queridos, a palavra do Senhor ela é fantástica. A palavra do Senhor aqui vai dizer que provavelmente Daniel estava dormindo. Amém? Mas são segredos dos profetas ter sonhos, visões, sinais. Então, provavelmente, a Bíblia aqui não está dizendo, mas Daniel já tinha tido algum tipo de visitação angelical quando ele começou essa campanha de 21 dias. Por que, querido, 21 dias de Daniel? Da oração de Daniel. Nós precisamos entender por que os 21 dias. Amém? Pai, Filho e Espírito Santo. 7, 14 e 21. Nós precisamos pegar a revelação profética da coisa. Pai, Filho e Espírito Santo, 21 dias. O 7 significa perfeição. É a perfeição de Deus. Então aqui Daniel, ele estava tendo visões, mas ele estava sonhando. Os profetas sonham, são chamados proféticos. Uma visão profética. E veio esse ser, um anjo, e tocou em Daniel. E ali ele começou a dar instruções para Daniel. Ele começou a falar com Daniel. Daniel ficou tão perplexo com aquela situação que ele teve que acordar e descer da cama. Mas o mais interessante é que nós temos que ter crédito com Deus. Então a história de Daniel, quando Daniel está lá no capítulo 1 de Daniel em diante, Daniel mudou o nome dele. Então aquele nome que ele recebeu de Beltesazar, ele é um nome profético. Não foi dado de qualquer maneira. Então Daniel ali, ele começou aquele jejum de legumes. Aquele jejum fez com que Daniel se fortalecesse e que naquele exato momento, quando ele estava chegando da Babilônia, chegando até a Babilônia, por quê, queridos? Israel foi tomado pelo rei Nabucodonosor e ele chegou naquele lugar. Então ele precisava restaurar um altar ali para Deus. Qual era a maneira dele restaurar um altar? Ele tinha começado de que maneira? Mostrando quem era o Deus de Israel. Os outros já ouviam falar do Deus de Israel. Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés, sucessivamente. Mas Daniel, queridos, ele precisava colocar estacas ali. Ele ouvia falar a palavra, os ensinamentos daqueles antepassados. Mas quando Daniel, queridos,
ele fez esse altar, ele colocou o seu pé naquele lugar, e ele determinou que haveria mudança naquele lugar, aquele lugar ia ser santo. E ali ele é levado, o copeiro fala para ele: Daniel, você vai ter que comer toda a comida aqui, as iguarias do rei. Todos vocês que foram separados aqui, vai ter que comer dessa comida. Então ele pediu para o copeiro se ele e os outros três, Sadraque, Mesaque e Abednego, poderia ficar só naquele tipo de comida. Mas mais interessante, queridos, além dele falar para o copeiro que ele não queria comer daquela comida que o rei estava oferecendo, Daniel falou que tipo de comida. Que tipo de comida é para ele comer. E Daniel se prontificou a ele mesmo ir até a cozinha real para preparar a comida. Não é interessante para um rapaz, queridos, querer preparar a própria comida e falar para o sacerdote, falar para o copeiro? Imagina, querido, aquele homem, ele tinha que levar a notícia até Nabucodonosor, para a rainha. É que ele virou um barril de pólvora naquele lugar, naquele palácio. Aqueles que adoravam aos outros deuses falaram: olha, esse Daniel está desafiando o nosso Deus, Modoc. Está desafiando nossos deuses. Mas Nabucodonosor falou assim: vamos ver de onde vai dar. Se ele resistir, nós vamos dar um crédito para o Deus dele. Se ele passar mal, nós damos um jeito de matar ele. Então ele começou uma perseguição, porque Daniel já começou ganhando aquela queda de braço, não só do homem terrestre, não só no mundo físico, mas sim no espiritual. Então Daniel determinou que tipo de comida, quais eram os legumes que ele ia comer. Então era todo tipo de legumes, todo tipo de frutas e água. Daniel tomava suco? Sim, queridos. Só que Daniel não comia nenhum tipo de carne, nem carne de boi, nem carne de porco, nem carne de frango, nem peixe. Só que, queridos, tem comidas específicas que Daniel comia. Então Daniel ali, ele comia repolho, milho, beterraba, fruta, pera, maçã, banana, mamão, melão, mel, cereais. São as frutas dos profetas. Os profetas, eles comem esse tipo de comida. Repolho. Então toda pessoa que tem um chamado profético, ele faz esses jejuns de Daniel para limpar o organismo. E ao mesmo tempo que ele começa a fazer esse jejum, ele começa a orar 3 vezes ao dia. Então, onde a oração constante, vários dias, começa a incomodar. Mas eu não posso, e nós também não podemos, fazer algo porque o A, o B ou o C faz. Nós temos que fazer diante de uma direção de Deus e de uma direção do Espírito Santo. Nós precisamos amadurecer como cristão. Não é porque tal apóstolo, tal profeta, tal evangelista, tal pastor tem 10, 20, 100 igrejas, que todo mundo vai ter 100 igrejas. Tem pessoas que o Senhor chamou para dar uma igreja só, não com muitos membros, talvez com poucos membros, talvez com muitos membros, talvez com várias igrejas. Então depende daquele que o Espírito Santo deixou na minha mão, nas nossas mãos, onde essa palavra vai chegar. Todos nós temos que ter um preparamento. Então Daniel não caiu de paraquedas para ele fazer esse tipo de jejum. Daniel, querido, ele queria ver a manifestação de Deus, do Espírito de Deus, dos anjos do Senhor, trabalhando em favor daquele povo, trabalhando em prol para conquistar, para que Nabucodonosor se rendesse e entregasse aquela cidade, aquela capital para o povo de Israel.
Então veja bem, queridos, até acontecer esse ato de o anjo descer e tocar na mão de Daniel, e Daniel acordar, foi muita lágrima, muito choro, muito ranger de dente, muita súplica, muita petição, muitas noites, muitos dias sem dormir, porque ele estava comendo sim, mas não era aquilo que o rei queria que eles comessem. Você já imaginou, queridos, você vem de um lugar ou fica vários dias sem comer aquela comida bonita, aquela comida gostosa, porque a gente come com o olho. A gente come com o olho, de repente a comida não é tão gostosa, mas a gente analisa, a gente vê, nossa, que comida gostosa, é com o olho que a gente come. Depois a gente saboreia, ou seja, o paladar. Então, nesse exato momento, Daniel via, queridos, aquelas comidas de toda quanto é parte passando, mas Daniel, ele continuava naquele propósito. Tem pessoas, querido, que falam que Daniel não fez jejum, que Daniel fez um propósito. Queridos, nós precisamos entender a Bíblia por completo. Por quê, queridos? Muitas das vezes, nós não entendemos o que o Senhor está falando para nós. Se está escrito ali que foi um jejum de Daniel, foi um jejum de Daniel. Ele deixou de comer coisas que eles gostavam. Ele deixou de comer o quê, querido? Carne. Naquela época, todo mundo queria comer carne. Nos dias de hoje, todo mundo quer comer carne. Então, você imaginou você ficar 21 dias sem comer carne? Ou sem chocolate, sei lá o que é. Nós fizemos esses dias, 21 dias de jejum de Daniel. Tem pessoas aqui na igreja que fez também. Tem outras pessoas começando o jejum de Daniel. Por quê? Porque dá resultado. É nós entrarmos diante da palavra de Deus e trazer essa unção de Daniel para nossos dias e nos ensinamentos. Quando nós jejuamos, querido, nosso espírito, ele fica sensível a ouvir a palavra de Deus. Mas, eu vou dar um conselho para vocês. Quando for fazer esse tipo de jejum, comece aos poucos. Mesmo que você não está comendo carne, arroz, feijão, porque tem muitas pessoas que não conseguem ficar sem um arroz ou feijão, sem uma carne. Então você começa aos poucos, faz um jejum de 3, 4 dias e vai, né, gradativamente. Mas o que eu quero explicar para vocês é segredo que Deus deu para Daniel 21 dias, orando 3 vezes ao dia. Quais os horários que Daniel orava? Pela manhã, ao meio-dia e às 5 horas da tarde. Mas Daniel, ele sabia que era um segredo dos antepassados, porque os rabinos, os israelitas, talvez vocês vão falar, mas você é judeu? Eu tenho sangue judeu. Mas você é preto? Sim, eu tenho sangue judeu. Amém? Então, queridos, veja bem, é um costume judeu de orar às 5 horas da manhã, segundo o que eles falam lá, que é a oração de Abraão. A meio-dia, eles falam que é a oração de Isaac. E às 5h30, 6 horas, pôr do sol, que é a oração de Israel, que era Jacó. Então Daniel, ele sabia e entendia que cada vez que ele buscasse mais a presença de Deus, cada vez que ele santificasse mais a presença de Deus ele tinha. E ele estava lutando, quebrando um sistema que o próprio rei dele tinha criado, de não adorar o Deus de Israel e de adorar outros deuses. Então, queridos, o que eu quero dizer para vocês, tudo tem que ter um preparamento, e quem nos prepara e nos ensina é o Espírito Santo. Tudo o que eu e você vamos fazer, o Espírito Santo nos dá o norte, um sul, um leste, oeste. Então Daniel aqui estava numa batalha espiritual para que o povo de Israel, para que um novo rei cristão subisse naquele trono. Amém? E nós vamos orar com vocês diante dessa palavra. Primeiro dia da campanha. Pai amado, poderoso Deus, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço
onde essa palavra, essa oração, essa mensagem vai chegar. Que ao redor do Brasil, do mundo e Presidente Prudente da região, as pessoas possam acompanhar esse estudo, essa ministração de Daniel. Como foi que Daniel teve esse êxodo? Para que esses pelotões e comitiva de anjos chegassem até ele. Por isso eu deixo essa palavra, Pai, para cada família, para cada cristão, para cada pessoa, Pai. Esse discernimento, que busque e comece a fazendo esse jejum de Daniel. E comece a jejuando e santificando. E que o Senhor venha abençoar poderosamente em nome de Jesus. Eternamente.